Olha aí, sim, tem a questão estética, mas sobretudo a questão da saúde, porque a obesidade infantil tem vários reflexos. Para a gente aprofundar, para a gente saber como prevenir, como tratar a obesidade infantil, convidamos um especialista, a endocrinologista Alina Feitosa. Muito bom dia, doutora Alina, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Jéssica, tudo bom? A gente viu aí, né, que as crianças muitas vezes vão sendo direcionadas a comer hambúrguer, batata frita. A gente, na verdade, tem uma dificuldade para saber como se alimentar. Quando o pai identifica uma criança mais gordinha, a orientação é levar ao médico? Como saber se ela já está acima do peso que precisa de um acompanhamento de um profissional? Existem tabelas que definem a obesidade infantil. Da mesma forma que no adulto a gente tem o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, na criança o índice de massa corpórea também define a obesidade, só que com tabelas específicas para o gênero e a idade. Então, a criança é considerada sobrepeso quando ela tem um percentil acima de 85%, ou quando obesa quando o percentil acima de 95%. Então, é necessário buscar o profissional da área de saúde, nutricionista, o endocrinologista, ou eventualmente o pediatra já vai sinalizar isso para o pai e para a própria criança também. A gente que é ruim de conta, porque eu não entendi muito bem esse negócio aí. Como é que eu sei? Eu olho uma criança, eu tenho um sobrinhozinho de 7 meses, a gente vê bebê gordinho, é sempre sinônimo, a gente sempre achou que era saudável, né? Como é que eu sei que é normal ele estar ganhando aquele peso ou que aquilo ali está excessivo e que precisa dar um freio e rever a alimentação? O indivíduo que não é profissional da área de saúde, eventualmente ele pode não conseguir identificar uma criança obesa porque acontece exatamente isso que você falou. Ah, o gordinho, ele é fofinho, mas na realidade existem tabelas que estabelecem esse percentual adequado de peso. Então é necessário procurar o profissional se há dúvida, porque existem trabalhos que evidenciam que a mãe, por exemplo, não consegue definir exatamente o status de peso da criança. Então ela acha que está gordinha ou não e na verdade a criança já está até obesa e ela não consegue perceber isso. Olha, eu vou abrir o nosso WhatsApp para você que está em casa, que tem filhos, que tem dúvidas também, quer aproveitar para fazer aquela consulta rápida, 9266-2900, 9266-2900. Pode mandar sua pergunta que a gente vai já fazer aqui para a doutora Alina Feitosa, médica e endocrinologista. De modo geral, o tratamento da obesidade infantil, ele é diferente do tratamento da obesidade do adulto? Não, é reeducação alimentar e reestruturação em relação à atividade física, gastar energia. Então, é mais ou menos a mesma situação, só que deve carregar um cunho mais lúdico. Não deve repreender a criança, nem tornar a dieta como uma forma punitiva. Então, os pais, eles têm um papel muito importante, porque a criança, ela sempre se espelha nos pais. Então, se os pais têm uma alimentação saudável em casa, os filhos vão seguir aquele modelo. Então, não adianta chegar a criança, olha, você é gordinha e você vai fazer dieta, você vai comer isso daqui, quando o próprio pai senta à mesa e come uma gordura, uma fritura, uma batata frita e quer que a criança seja magra. Então, na realidade, os pais têm um papel importante em mudar também a sua conduta em relação à saúde em casa. Agora, a gente sabe também que é uma dificuldade, muitas vezes, para preparar o alimento. Às vezes é mais prático ir numa lanchonete, pedir uma pizza em casa. Como é que a gente consegue? Qual é a sua sugestão para a gente aliar a necessidade de uma comida saudável com a correria do nosso dia a dia? O que a gente pode fazer, substituir aí coisas práticas, rápidas e saudáveis? Olha, essa é uma desculpa que todo mundo dá, viu, Jéssica? Ah, eu não tenho tempo de fazer dieta. E aí eu apelo para o fast food. Você só está adiando o problema. Você está economizando esse tempo nesse momento e gastando muito tempo depois no médico para recuperar a saúde que você perdeu. Então, hoje em dia, felizmente, até no supermercado a gente tem verduras e legumes fatiados. Alimentações já pré-preparadas com uma quantidade reduzida de calorias. É possível programar-se e fazer e focar na dieta, procurando levar sempre alimentos saudáveis no seu dia a dia. Por exemplo, eu levo no meu trabalho, eu levo minha marmita. E eu não vejo nenhum problema disso. E há bastante trabalho a fazer, mas é possível você separar e focar na sua saúde, levando a sua fruta, a sua barrinha de cereais. Por que eu vou buscar uma alimentação que não é saudável? A barrinha abre rapidinho, do mesmo jeito que um hambúrguer. Então, é só você reestruturar a sua cabeça, voltando a sua atenção para a alimentação saudável, isso é plenamente factível de ser feito. Vamos fazer um alerta para os pais, porque a gente vê às vezes a criança, a gordinha, acha bonitinho, acha fofinho, mas esse fofinho pode esconder sérias consequências. Uma criança acima do peso, quais são as consequências para a saúde dela?
as mesmas consequências que o adulto acima do peso tem, infelizmente. Então, uma criança obesa, ela pode ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, maior risco de doenças cardiovasculares. E isso, acredite, não acontece no adulto que foi obeso. Hoje em dia, nós já temos visto crianças com a frequência cada vez maior de hipertensão e diabetes, que antes eram doenças de adulto. Imagina. Hoje a gente observa em crianças. Então, é importante não só sinalizar que é uma questão estética. A obesidade infantil é um problema de saúde pública, é um problema de saúde para a pessoa em casa, não só por questões de alteração de estima, do bullying, como a gente viu, mas também em relação à saúde mesmo. O bullying ainda é sério, né? Porque a gente fala, né? É uma questão de saúde, mas a saúde mental também. Você imagina que é um coleguinha o tempo inteiro lhe chamando, como chamavam menininha, né? Baleia, saco de areia, exclui o gordinho das atividades. Então, mamães e papais, fiquem atentos. Às vezes, o seu filho dá sinais. Quando ele, como com aquela menina, não queria ir para a escola, né? Não tinha amiguinhos em casa, não frequentava as casas dos amigos. A gente tem perguntas chegando pelo WhatsApp. Vamos botar o povo para perguntar aqui, que o povo quer saber. Vânia de Paripe, criança gordinha, não é sinal de criança saudável, que a gente estava falando aqui, né, doutora? Sim, e nem sempre. Às vezes pode ser apenas uma estrutura do seu corpinho, e por isso que tabelas indicam porque a estrutura corporal de uma criança de 1 ano não é a mesma que o adulto. A proporção de gordura e massa muscular é diferente. Então, eventualmente, uma criança pode ter um pouquinho de gordurinha na barriga e não ser obesa. Tabelas indicam essa estrutura diferente e devem sinalizar a procura pelo profissional da área de saúde. Agora, como é que os pais devem saber? Que a criança nasce, vai para o aleitamento materno. Aliás, se recomenda até os 2 anos de idade. Às vezes é até difícil. Muitas mães optam pelo leite artificial. Sim. Eu tenho uma sensação, doutora, que esse leite artificial engorda mais do que o leite materno. Que as crianças, você vê crianças que tomam leite artificial são muito mais gordinhas que as que se alimentam do leite da própria mãe. Tem sentido isso? Tem, faz bastante sentido. O aleitamento natural, ele previne a obesidade, não só a obesidade, como outras doenças como alergias, desenvolvimento de diabetes no futuro, doenças cardiovasculares. Então, o aleitamento, ele protege a criança de obesidade, não só na tenra idade, como também na adultidade. Deve ser altamente estimulado. E a sua sensação é verdadeira. Temos outra pergunta no WhatsApp. Bota a pergunta na tela. Carla de Itapuã. Meu filho, de 8 anos, come tudo que aparece na frente dele. Devo me preocupar? Aliás, se estiver comendo brinquedo, pedra, essas coisas, aí se deve se preocupar bastante. Mas o que faz? O menino de 8 anos já tem esse apetite, porque a gente vê na adolescência os meninos comerem muito. Mas aos 8 anos é preocupante? É sim, especialmente se os pais forem obesos também. É preciso procurar o mais breve possível um profissional da área de saúde, um nutricionista, um endocrinologista, o próprio pediatra, para sinalizar esse comportamento de forma a introduzir uma estratégia que vai desde a própria casa do paciente, né, da criança, até o próprio ambiente de escola, para tentar identificar eventualmente algum problema. Por que ele come tanto? Os pais estão tendo a conduta errada em relação à alimentação? Existe algum problema em relação à escola? Porque uma criança de 8 anos não deve buscar o alimento em excesso. Realmente ele tem uma fome maior, porque está em fase de crescimento. Mas essa fome é pelo quê? É por hambúrguer, é por chocolate, é por sorvete ou por alimentação saudável, né? Doutora Alina, muito obrigada, viu? Um bom dia. Bom dia a todos. Agora, minha gente, olha, não é cortar um hambúrguerzinho de vez em quando, uma pizza, né? Num fim de semana, pode. Agora procura se tiver obeso, não, vai ter que fazer aquela dietinha, já sabe como é, né? Já sabe como é. Mas não precisa cortar, tudo em equilíbrio, não pode nada excessivo.